O apagão do Bolsonaro. O estado do Amapá está às escuras. Mas não é culpa do Bolsonaro, né? Porque trata-se de uma empresa estatal que tem problemas. A Eletronorte foi lá para dar um suporte, também não resolveu a questão. Mas a discussão é esta, né? Essas empresas trabalham com dificuldade, não fazem manutenção. O Brasil hoje está tendo uma relativa facilidade na energia elétrica porque nós não estamos produzindo, o Brasil está parado. Mas se o Brasil estivesse produzindo a toda, nós teríamos talvez problemas também de apagão, aliado à questão climática. O problema é que o processo de privatização do governo Bolsonaro, que era uma das bandeiras da sua campanha, não vai sair. Como também não vai sair o orçamento este ano, porque o Bolsonaro está numa situação extremamente complexa, porque ele não tem recursos para continuar fornecendo esse apoio de emergencial para o próximo ano. Furar o teto do orçamento é um desastre para o país. Então, a situação econômica do Brasil já é uma situação muito difícil, a situação fiscal, então, nem se fale, e ele está numa situação que ele não sabe o que fazer. Então fica falando essas coisas aí que não tem sentido. Por exemplo, essa última que ele falou sobre a Amazônia, falando sobre quem importa, ele ia dar o nome dos países que importam. Olha, país não importa madeira, como o Brasil também não vende madeira. Quem vende madeira são as empresas. Agora, ele, para atacar os países da Europa, ele simplesmente mostrou a fragilidade do sistema brasileiro de controle de árvores, né? De corte, de manejo, de exportação, de venda ilegal. Então ele demonstrou o quê? Que nós também somos um país que não tem ordem, não tem nada, não tem garantias para preservar a Amazônia. Estamos, de uma certa forma, totalmente desprovidos de controle sobre a Amazônia. É interessante, e ele também cita que a França é o país que é contra a questão do Brasil na Amazônia, porque a França tem receio do nosso agronegócio, por isso ela também não está, de uma certa forma, incentivando as negociações do Mercosul. O que a gente precisa entender é o seguinte: a Europa e os Estados Unidos têm um sistema de subsídio à agricultura, o que nós não temos. A Europa foi totalmente destruída na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e o campo ficou totalmente destruído, né? Até hoje encontram bombas quando estão lá preparando a terra para o plantio. Então, esses agricultores foram incentivados pelo governo para poder dar alimentação para a Europa. Então, e isso fixou o homem do campo, né, o europeu, no campo, na sua atividade rural. E tem todo um mecanismo de proteção a este homem. Aqui no Brasil não tem. Se o agricultor brasileiro perder a safra dele, a única coisa que ele tem que fazer é ir no Banco do Brasil, negociar com o Banco do Brasil. Se não conseguir negociar com o Banco do Brasil, ele vai entregar a propriedade para o Banco do Brasil. Então essa é a grande verdade. Os países defendem os seus produtores locais, principalmente aqueles que no período de guerra foram sempre os mais lembrados, porque foram aqueles que fizeram o alimento de um povo faminto pós-guerra, coisa que nós não temos esse tipo de experiência. Uma outra coisa que o presidente também deve estar totalmente desorientado, e eu já falei isso a semana passada, a respeito dessa desorientação dele, me parece que ele está muito assustado com a questão do filho dele.
a coisa está difícil, né, para o lado dele. Então, o presidente Bolsonaro coloque a cabeça no lugar, faça uma lista das prioridades do país e vamos em frente. O que a gente vai fazer? Nós estamos vivendo uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise fiscal. A situação é de concentração, de foco, de objetivo naquilo que precisa ser resolvido.